Olá, pessoal! Quem tem criança em casa sabe o quanto é difícil competir com TV e celular. Além disso, ter ideias de atividades que possam entretê-las é ainda mais complicado. Eu sou Fred Staib, você está no Canal do Canvas e no vídeo de hoje nós vamos conhecer 3 atividades para crianças que, além de tirá-las de frente das telinhas, vão desenvolver a inteligência e a atenção delas. A primeira atividade chamamos de A Minha História é a Melhor. Essa atividade vai ajudar a criança a planejar e organizar as informações sobre algo muito importante, ela mesma. O passo a passo é o seguinte: no fim do dia, peça à criança para que ela conte a história do seu dia. O que aconteceu primeiro e depois? Teve algum acontecimento mais importante? O que ela sentiu em diferentes partes do dia? A ideia é ajudar a criança com perguntas guia, do tipo: qual foi a primeira coisa que você fez quando acordou hoje? Você viu alguma coisa diferente no caminho para a escola ou para o parque, que seja? O que aconteceu primeiro na aula hoje? Como que isso fez você se sentir? Não esqueça de registrar essas histórias. A criança pode desenhar ou escrever, se ela já sabe a história. E outra opção bem legal é gravar, ou seja, em áudio ou em vídeo, essas histórias para poder compartilhar talvez com a família. Outra coisa importante é lembrar para a criança que vai ser muito interessante ela saber, rever essas histórias quando ela for mais velha. E o que essa atividade aí permite a criança aprender? A primeira coisa, as crianças aprendem que as histórias têm um começo, um meio e um fim, principalmente porque elas vivenciaram esta ordem cronológica dos eventos. Outra coisa importante é decidir ou não se alguma parte, algum acontecimento do dia vai ser incluído na história ou não, né? Outra habilidade importante trabalhada nessa atividade é a atenção da criança. Ela vai saber de tudo o que aconteceu naquele dia e vai poder focar em uma ou algumas atividades daquele dia para poder colocar na história. E, finalmente, incluir os sentimentos sobre cada evento do dia é um ótimo exercício para que a criança comece a identificar as emoções. A próxima atividade é chamada Outro Ponto de Vista. Pode parecer óbvio, talvez não para todo mundo, mas uma criança e um adulto raramente vão ter a mesma experiência sobre algum acontecimento. E nessa atividade, tanto a criança quanto o adulto, eles vão ter a chance de poder ver a vida por outra perspectiva. Vamos então aos passos dessa atividade. A ideia é que você vá para um lugar aberto, um parque, um jardim, com a criança, sente-se em algum lugar confortável e peça para a criança imaginar como seria se vocês dois fossem bem pequenininhos, criaturas bem pequenininhas. Então vocês devem olhar ao redor e decidir onde seria o melhor lugar para morar, por exemplo. Embaixo de uma flor, no meio de 2 pedras perto do muro, ou quem sabe ainda construir uma casinha com galhos, com pedras, enfim. Depois, decidir onde seria um bom lugar para brincar. Será que dá para escorregar numa folha? Ou nadar numa poça d'água? Ou talvez sentar numa sombra de uma margarida, sei lá. E essa atividade vai continuando. Onde vocês encontrariam comida, onde vocês poderiam beber água, achar água para beber, e assim por diante, até a criança simplesmente cansar da atividade ou talvez querer trocar de personagem, trocar de criatura, né? Achar uma outra criatura que ela possa se identificar melhor. E o que a criança estaria aprendendo nessa atividade? Convidar a criança a enxergar a vida de uma outra perspectiva ajuda a começar a entender que existe mais de uma maneira de encarar alguma situação. E por que não, vai ajudar o adulto também a enxergar as ações da criança com um outro olhar, talvez pela perspectiva dela. É um bom exercício, né? E a nossa última atividade é chamada O Livro dos Acontecimentos. Se a criança já frequenta a escola, ela já tem um portfólio das atividades feitas em escola. E essa atividade agora, a gente vai propor um registro das atividades feitas fora da escola. Nessa atividade, a ideia é registrar todos os acontecimentos, ou os acontecimentos mais importantes, em um único local. Pode ser um caderno ou uma pasta com folhas soltas, enfim.
Antes de começar, é importante enfeitar esse caderno, essa pasta, colocar um título, né? Por exemplo, o livro de acontecimentos do João. E cada página vai precisar ter aí uma data e um título também para poder dizer do que é aquela atividade. Agora, a maneira de registrar esse evento pode ser combinado com a criança. Se ela vai registrar um passeio no parque, ela pode desenhar o que aconteceu no dia, ou talvez a paisagem lá do parque, colar uma flor ou uma pena de pássaro que ela possa encontrar pelo parque, colar o papel do biscoito que foi comido lá, ou talvez recortar de uma revista cenas ou objetos que foram encontrados nesse passeio, ou quem sabe escrever também uma história sobre o passeio e o que ela sentiu durante o passeio. Uma variação dessa atividade poderia ser, ao invés de falar do que aconteceu, um planejamento de um passeio futuro, como é que vai ser um próximo passeio à casa da vovó, por exemplo. Ou também fazer um livro da natureza, com folhas, sementes, insetos mortos, enfim, o que a criança quiser colocar. E o que a criança vai aprender nessa atividade? Registros como esse ajudam a criança a prestar atenção aos acontecimentos ao redor e a focarem em vários aspectos do que elas estão vivenciando. O Fazer o Livro encoraja as crianças a serem criativas e a organizarem suas memórias. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Importante dizer que essas atividades podem ser feitas para crianças, talvez a partir dos 3 anos até uns 6, 7 anos. E é legal você colocar aí nos comentários qual dessas atividades você mais gostou, ou quem sabe outras ideias que você possa adicionar aí para o pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal e pedir para eles também se inscreverem no canal. Muito obrigado e até a próxima!